Bom dia a todos. A nossa aula de hoje é sobre prática de enfermagem. Vamos a ela então. Começando, vamos fazer algumas reflexões sobre o exercício profissional, discussão para o conhecimento dos códigos e legislação. Você já tem o conhecimento sobre a legislação de enfermagem, já foi descrita em outras unidades de ensino anteriores, em que foi apresentado, dentre outras leis e resolução, a Lei 7498/86, em que fica estabelecido o princípio da soberania do enfermeiro e as suas competências enquanto profissional, que ele compartilhe o exercício da enfermagem com outros profissionais da área, que é o técnico e o auxiliar de enfermagem. Todos eles em cumprimento aos fundamentos constitucionais para que haja o desenvolvimento da profissão no território nacional, sendo livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Bom, indo adiante, dentro deste conceito, em conformidade com a determinação legal, o enfermeiro ele é o único profissional que pode realizar qualquer procedimento assistencial de enfermagem. É diferente, o enfermeiro ele realiza o que o técnico realiza, o que o auxiliar realiza, o contrário ele não acontece. No entanto, é importante considerar que não se trata de uma conduta exclusiva do enfermeiro em realizar qualquer procedimento de enfermagem e extensão do poder legal do enfermeiro, pois tal consideração ela pode excluir a necessidade dos profissionais de enfermagem de nível médio da assistência. Porém, conforme a Lei 7498/86, estão determinados parâmetros para o dimensionamento de pessoal de enfermagem que propõe como critério de configuração dos serviços de enfermagem a proporção de profissionais de enfermagem de nível superior e de nível médio. O que quer dizer é que existe um enfermeiro que ele lidera então as ações e os compromissos, os procedimentos que são regidos na enfermagem e que podem ser feitos então pelo auxiliar e técnico de enfermagem. Enquanto a admissão, por exemplo, de um enfermeiro, ele precisa, para estar à sua guarda, à sua liderança, de 4 a 5 auxiliares ou técnicos de enfermagem, dependendo do setor que ele vai trabalhar. Numa clínica médica, o enfermeiro acaba tendo uma visão mais ampla e ele acaba tendo uma liderança maior, entre 10 a 11 profissionais de enfermagem, sejam eles técnicos ou auxiliares. Quanto ao exercício legal da enfermagem, determina as funções de cada categoria profissional. Embora o enfermeiro ele tenha competência para executar qualquer procedimento assistencial, é importante considerar que não é função desse profissional realizar os procedimentos que são atribuídos aos profissionais de enfermagem de nível médio, técnico, auxiliar e ainda absorver tais funções. O enfermeiro ele fica mais direcionado à parte gerencial, à parte estrutural, à parte administrativa. Tal discernimento é fundamental para que haja então a manutenção das determinações legais em exigência e cumprimento aos requisitos formais, como inscrição e responsabilidade profissional no órgão de classe competente. O que quer dizer aí, trocando em miúdos, é que cada um no seu lugar. O enfermeiro ele tem a questão gerencial, administrativa, e então fica sobre a sua guarda as ações e procedimentos dos auxiliares e técnicos de enfermagem, como eu disse no slide anterior. O que se resume de tudo isso, dos slides anteriores, é que o enfermeiro é o responsável. Ele é responsável pela estrutura do serviço de enfermagem, envolvendo desde o planejamento da assistência até a avaliação da assistência. Dessa forma, os procedimentos de nível técnico estão subordinados a ele nas instituições de saúde. Como eu disse antes, ele fica responsável por todas as ações praticadas pelos auxiliares e técnicos de enfermagem. Em conformidade com a lei do exercício profissional, cada um dentro da sua categoria ele tem suas funções determinadas, as suas competências. Compreende-se que o desenvolvimento dessas ações vão definir quais são as privativas e quais são as prioridades. Assim, as atividades desempenhadas pelo técnico e pelo auxiliar de enfermagem
são desenvolvidas de modo prioritário por esses profissionais, de acordo com seus respectivos graus de habilitação. É o que eu já venho falando, cada um no seu lugar. Então, o enfermeiro ele acaba sendo responsável pelas ações e procedimentos desses profissionais. Nas questões dos processos de enfermagem, os aspectos éticos que temos que prestar atenção, que existem principais conflitos éticos que estão associados ao diagnóstico de enfermagem, à assistência de enfermagem, à formação ética do enfermeiro. Ele que está pronto, ele que estudou, ele que passou várias horas, vários anos da sua vida estudando para esse tipo de competência, que é o levantamento de diagnósticos e a assistência mais formal, que seria a prescrição de enfermagem. Tendo em vista que a assistência à saúde, de forma geral, ela é suscetível a questões éticas, e essas devem ser conduzidas e concluídas de maneira adequada, pois podem comprometer a atuação profissional e, consequentemente, a qualidade da assistência prestada. O enfermeiro tem a grande responsabilidade sobre as ações que o outro pratica e que está sob a sua liderança, sua guarda. O que vemos na atualidade, alguns estudos mostram, é que o enfermeiro ele vem sendo muito cobrado atualmente, porque cada vez mais o paciente, a sociedade está sendo muito mais informada e muito mais exigente. Alguns dilemas éticos em que o enfermeiro passa, ele acaba sendo julgado diante de algumas convenções com critérios de decisão, e não considerando então as necessidades do paciente nessa situação de avaliação. E impede, então, que o enfermeiro assuma uma postura ética adequada nas suas ações, mas ele não pode nunca fugir às suas questões éticas, aos seus princípios éticos que são determinados dentro da sua profissão. Sabemos que, desta forma, há uma tendência entre os profissionais que estão à procura de soluções para as questões éticas que permitam assegurar a humanização nas relações profissionais, especialmente quando ligada à justiça e ao respeito à dignidade da pessoa humana. Com relação à ética no cuidado e na assistência de enfermagem, é observado que os enfermeiros eles buscam assegurar a qualidade e segurança no processo de cuidar, visando o benefício para o paciente. Então, é por isso que nós somos considerados uma das profissões mais éticas. A ética, ela vem em primeiro lugar. Entende-se, então, que o exercício profissional da enfermagem sempre deve estar pautado em valores morais. O código de ética da nossa profissão e nos direitos do paciente envolve o cuidado humanizado de qualidade, baseando no respeito às necessidades dessas pessoas, permitindo que essas pessoas sejam sujeitas do seu cuidado, que tenham condições de saber o que está acontecendo com ele, e torna-se imprescindível a implementação de aspectos éticos e legais no cotidiano profissional do enfermeiro, que contribua para que a assistência seja completa e de qualidade, que ele assuma suas responsabilidades e tenha condições plenas para que seja tudo com a maior ética e profissionalismo. Falando da ética na formação dos profissionais de saúde, ao longo da história foram acontecendo vários momentos em que foram discutidos e propostos aos profissionais de saúde códigos de éticas e conduta na busca de direcionar o seu comportamento, descrevendo ações que envolvam desde a sua aparência até a sua serenidade, o autocontrole, a compaixão, a responsabilidade com o cuidado e o bem-estar do doente. Isso tudo é muito cobrado na figura do enfermeiro, porque ele é um líder e ele precisa passar essa imagem como a ética solicita. Dentro desses parâmetros, a gente pode considerar e descrever que o cuidado, como uma ocupação que vai além da responsabilidade, ele envolve também o relacionamento que nós temos com o paciente de afetividade. A bioética ela está relacionada com esse contexto, pois ela está associada a fatores culturais, aspectos morais e humanos, já que é conceituada como a ética da vida. Assim, devemos considerar que ser um profissional ético não significa somente seguir um código de ética, é muito além disso. Eu preciso buscar dentro de mim os conceitos de justiça, os conceitos de solidariedade, os conceitos de um bom relacionamento, de respeito ao outro. Tudo isso está dentro de um código de ética, mas também parte de dentro da própria pessoa, do próprio profissional, diante da sua formação e durante o seu percurso de trabalho, sua trajetória de vida.
Quando se trata da discussão sobre a ética na formação profissional, é importante ponderar sobre o contexto social no qual o aluno está inserido, além da sua formação anterior, que será de base. Todos nós trazemos uma história de vida, algumas competências e habilidades adquiridas ao longo da vida. Assim, a formação ela não deve dispensar que esses valores humanos eles já são trazidos por nós dentro da sala de aula. As instituições de ensino, elas devem abrir, então, espaços para a discussão de problemas éticos, desenvolvendo esse aluno. Assim, os alunos têm capacidade de relacionar as situações que são vividas por ele com a sua prática profissional. E aí, entrar num consenso e entender a prática da ética dentro da vida. Poucas escolas dão interesse ou têm interesse em ensinar a ética como uma situação onde há essa discussão entre a vida, entre o profissional, entre as questões profissionais. Elas estão mais ocupadas na formação técnica e deixam de lado a parte ética. E então deveria haver muito mais condição de ser discutido esses assuntos dentro da sala de aula. Dentro dos estabelecimentos de saúde, a isso tudo é cobrado. A assistência prestada é o proposto que sejam respeitados fundamentalmente os valores morais e culturais do indivíduo que está lá precisando de um cuidado. Eles devem estar associados aos princípios éticos aplicados à prática dos profissionais. No entanto, faz-se necessário acolher especialistas em diversas áreas, utilizando a multidisciplinaridade com a finalidade de promover uma educação que seja contínua, permanente, com o objetivo principal de executar as ações diárias com embasamento na humanização da assistência. A humanização, ela implica uma palavrinha muito simples, que é a ética dentro da nossa vida profissional, do nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Deixo aqui então uma atividade para nota e você se coloque como enfermeiro de uma unidade de internação, ou de uma UTI, ou de um pronto-socorro, escolha. E de repente você vivenciou uma situação e várias delas foram fundamentalmente éticas, na quais houve a necessidade de uma atuação da sua liderança e conhecimento para conduzi-las. Recentemente, os assuntos discutidos e abordados foram os eventos adversos e erros cometidos pelos profissionais. Pense em um erro de medicação, uma queda do leito ou uma troca de um dispositivo. Após o levantamento desse evento, então, que acabou acarretando, de certa forma, um prejuízo para esse paciente, desses principais eventos, a elaboração de um instrumento de notificação, você dispõe de informações e conhecimento para realizar a rastreabilidade. Assim, você deverá elaborar, então, um roteiro com um plano de ação contendo medidas de prevenção. Você vai levantar o problema, rastrear por que esse problema aconteceu, onde ele originou e onde ele acabou. E todo o percurso dele, como aconteceu para finalizar lá no paciente. E vai então fazer uma trajetória, um roteiro, um plano de ação que vai conter medidas de prevenção para que esse evento não aconteça novamente. Então, quais são as informações e como elaborar o roteiro e o plano de ação direcionado aos eventos adversos ocorridos? O plano de ação, ele deve estar relacionado com os eventos, aquele que você escolheu, e você poderá direcionar as ações de cada evento levantado, compartilhando então com a sua equipe, de forma que previna que esse evento não aconteça mais. É muito simples. Pega então um erro de medicamento, uma falha numa inserção de um catéter, uma flebite que não foi verificada, um banho que não foi dado, que é um evento que acabou causando um prejuízo para o paciente. Faça uma lista desses eventos, elabore um plano de ação, mudar a hora do banho, por exemplo, verificar mais na visita do paciente o que aconteceu, por que ele desenvolveu a flebite, informações que possam ter medidas de prevenção e que você possa compartilhar com a sua equipe. Faça tudo, coloque num papel, faça uma tabela e mande para o meu e-mail, que essa é uma atividade para nota. E aqui a gente acaba a nossa aula de hoje. Boa semana a todos e bons trabalhos aí, tá?